pessoal! Bem-vindos a mais uma aula sobre o universo de au pair. Hoje a gente vai falar de um tema polêmico, que é os melhores e os piores estados para fazer o au pair nos Estados Unidos. Ele é polêmico ou não é? Eu acho que ele é polêmico. Então, se você quer se programar para ter a melhor experiência possível ou evitar uma cilada, fica comigo até o final, porque vou compartilhar dicas valiosas com base no que as próprias au pairs dizem por aí. Bora lá? Antes de mais nada, eu sou Tamires, professora especialista em intercâmbio para au pairs e quer saber mais sobre como funciona o programa au pair e dicas de inglês para au pair? Dá uma passada no meu perfil, @TamiresFontinelli, e não se esqueça de me acompanhar. Tami, qual o melhor e o pior estado nos Estados Unidos para ser uma au pair? Muitas pessoas me perguntam: Tami, qual é o pior? Qual é o melhor para ser au pair nos Estados Unidos? Galera, eu acho que isso é muito relativo, tá? Para todo mundo, isso é muito relativo. Então, assim, depende muito mesmo dos seus objetivos. E eu vejo as pessoas falando de um estado como se fosse só ele ali. Ah, eu quero ir para Nova York, eu quero ir para Califórnia. Mas as pessoas esquecem que dentro dele tem várias cidades diferentes. E o que pode ser legal para um, não pode ser legal para outra. E o pessoal, eu vejo que eles focam muito nisso, muito no nome grande, no nome grande, né? Como eu comentei. Que Califórnia, eu quero morar na Califa, eu quero morar em Nova York. Mas beleza, em qual cidade? Será que vai combinar com seus objetivos? Eu, por exemplo, eu já morei em 3 estados nos Estados Unidos. Morei no Texas, na Califórnia e em Nova York. E uma pergunta que sempre me dizem: Tami, qual foi o melhor? Qual foi o melhor de todos, assim? E, galera, eu sempre respondo: depende. Cada estado teve algo único, interessante para mim. E todos valem a pena de qualquer forma, de alguma forma. Então, tem gente que diz que não se vê morando no Texas, que não gosta, mas eu amei o Texas. E eu achei o Texas, ele foi incrível, especialmente porque, além de ser super amigável, foi o estado mais barato que eu já morei. Então, se você pensa em juntar uma graninha, o Texas é uma ótima opção para isso. Sem contar que, ao contrário de que muita gente pensa, ele tem uma vibe super acolhedora ali. E para quem gosta de um estilo de vida mais tranquilo, eu acho o Texas perfeito. Claro que você falou no início da aula que a gente não pode ver como um estado só, tem que ser a cidade. Então tá, beleza, eu vou falar da cidade que eu morei. Eu morei em San Antonio, que fica perto de Austin, que é uma cidade com muitas opções de coisas para fazer. Então é diferente de uma amiga minha no programa de au pair, que ela morava em El Paso e ela odiava, porque lá era isolado, no Texas, né? E não tinha nada para fazer, e era bem ruim mesmo. E além disso, não havia outras au pairs por perto. E ela acabou não conseguindo continuar em El Paso. Então, assim, as cidades, elas são muito espalhadas. Então, se você não tiver um carro, você pode ficar preso na casa da família. Então, isso significa menos liberdade para você explorar e se socializar. Então, se uma host family não ter acesso, não te dar acesso a um carro, aí pode ser complicado, assim como foi complicado com essa minha amiga que morou em El Paso. Agora, a Califórnia foi o estado mais caro que eu já morei. Eu passei 4 meses por lá. E olha que foi muito caro. Galera, foi muito caro. Quando eu saí do Texas e fui pra Califórnia, eu levei um baita susto com o preço da gasolina. Foi a primeira coisa que me assustou. Juro, assim. Nossa, as taxas, meu Deus do céu, são altíssimas para tudo. Mas, por outro lado, onde eu fiquei em São Francisco, é simplesmente lindo. E tem várias praias incríveis, mas eu me perguntei assim: consegui dar um mergulho? Me pergunta. Consegui dar um mergulho? Não, nem pensar. O mar era gelado, só dava para ficar olhando mesmo, diferente de quem mora em San Diego, na Califórnia, que é muito mais perto do México e pode aproveitar as praias. Mas tem um detalhe importante: viajar na Califórnia para outros estados pode sair bem mais caro, porque se você olhar no mapa, a Califórnia fica no extremo oposto, completamente, bem longe dos principais pontos estados turísticos. E aí foi o que me deixou um pouquinho
sem dinheiro. E foi morar lá na Califórnia. E o último lugar em que eu morei foi Nova York, que é um bairro chamado New City, que fica no subúrbio de Nova York. E aí você deve estar pensando, mas tá, o subúrbio é o quê? Tipo interiorzão, né? Não, galera. O subúrbio de New York é bem diferente. Ele fica mais afastado do centro da cidade grande. Mas ainda tem aquele charme, com casas, muita natureza ao seu redor. E olha, eu simplesmente amei. Acredito que se eu tivesse morado no centro de Manhattan, não teria me dado tão bem, juro. Por causa do barulho que é constante, a falta de espaço, a dificuldade para você estacionar. Não dá para andar, gente, em Nova York de carro. E nem pensar naquele trânsito que tem em Nova York, que é péssimo. Então, assim, no subúrbio, eu consegui ter o melhor dos dois mundos, que foi a tranquilidade e a proximidade com a cidade quando eu precisava para sair um pouco daquela calmaria e curtir um pouco mais a agitação. Mas enfim, galera, vale lembrar que o programa de au pair é único em cada estado. Então, o que é incrível para uma pessoa pode ser um desafio para outra. Então, isso não é regra, tá? É mais uma visão geral baseada em relatos. Combinado? Então, os desafios gerais ali que você pode enfrentar antes de falar nos estados específicos, é bom lembrar que nenhum lugar é totalmente ruim. Porém, alguns estados podem trazer desafios como menos oportunidades de eventos culturais ou sociais, localização remotas que dificulta encontrar outras au pairs, péssimo. E também um clima muito extremo, o que pode ser um choque para quem está acostumado com o clima brasileiro. Tá? Então, só isso para a gente poder focar antes da gente começar. Então, vamos lá? O que eu coloquei na lista de piores estados, vamos primeiro falar dos piores estados, e aí depois eu vou vir com os melhores, foi Kansas e Nebraska. Por que, Tami, você colocou ele? Porque, galera, esse é o estado que eles ficam no chamado cinturão do milho, que é o Corn Belt. O problema, muitas regiões rurais. Imagina morar numa cidadezinha com poucas opções de lazer, transporte, então você pode acabar se sentindo isolada. Então ali vai ter um isolamento e uma falta de opção de lazer. Então, Kansas e Nebraska são conhecidas por serem estados predominantemente rurais ou com cidades menores. Isso pode significar menos opções de entretenimento, de eventos culturais, de vida noturna e outras atividades comuns em áreas urbanas maiores. E para quem também gosta de explorar novos lugares, há menos diversidade de atrações turísticas ou atividades locais. E aí também pode ter pouca comunidade de au pair, que eu acho péssimo, por serem estados menos populosos, podem haver uma menor concentração de au pair, então isso dificulta formar amizade, com pessoas que estão na mesma situação, que é importante para compartilhar experiências e ter um apoio ali. O clima também não é legal, sabe? Os invernos em Nebraska, em Kansas, podem ser longos ali, rigorosos, com temperaturas muito baixas, neve. Para quem não está acostumado, isso pode ser desafiador muitíssimo e te limitar ali nas atividades ao ar livre. Os verões também, eles podem... eu não comentei sobre o clima. Os verões, eles podem ser quentes e úmidos. E ambas as regiões são propensas, galera, a tornado. E que pode ser desconfortável ali, até assustador para algumas pessoas. Menos diversidade cultural. Então, esses estados geralmente têm menos, na verdade, diversidades culturais. E pode não oferecer a mesma variedade de restaurantes, eventos ou comunidades internacionais que estados maiores, maiores têm, como por exemplo a Califórnia, Nova York, o Texas. Dificuldades de transporte, para mim isso é péssimo. Se tem dificuldade de transporte e não tem um carro, pior ainda. Aí realmente é o pior estado de se morar. O transporte público, eu acho o transporte público muito limitado em muitas áreas lá, principalmente desses estados.
Então, isso assim pode ser um problemão para au pairs que não dirigem ou não têm acesso fácil a um carro. Então, assim, nossa, vai tornar muito difícil explorar ali a região ou participar de eventos sociais. Então, já não indico. E também tem as distâncias de grandes cidades. Então, por exemplo, quando eu morava em Nova York, eu morava no subúrbio, mas eu morava mais ou menos, era... De carro era 1h30 por causa do trânsito. Então, esquece, de carro nem dava pra ir. Mas de trem era 45 minutos. Então, era perto. Por exemplo, eu moro hoje em Niterói, se eu quiser ir sem trânsito de carro no Rio de Janeiro, Copacabana, aí dá uns 30, Barra, 45 minutos daqui para Barra da Tijuca de carro, sem trânsito. É como se fosse lá do subúrbio onde eu morava em Nova York para o centro da cidade. Perfeito. Mas aí, em Kansas e Nebraska, as principais cidades próximas, como por exemplo Denver, Chicago, elas estão em várias horas de distância. Então pode tornar aí as viagens caras, demoradas para vocês. Então assim, esses fatores, galera, podem fazer com que morar em Kansas e Nebraska não atenda ali as expectativas de au pair, que procura ali por uma experiência mais ativa, mais social, mais diversificada. Então a gente tem que se atentar a isso também. Outras cidades também, como Iowa, Dakota do Norte, Dakota do Sul, esses lugares têm um estilo de vida assim, bem tranquilo, mas algumas au pairs dizem que falta aquela vibe urbana para curtir no tempo livre. Então, se você ama balada, eventos, movimento, talvez não seja o ideal para você. Então, assim, morar em estado do meio oeste pode ser desafiador para au pairs pelo seguinte motivo, que é o isolamento e poucas opções de lazer. Então, essas áreas são conhecidas por serem rurais, com cidades pequenas, grandes áreas de campos ou fazendas. Para quem busca entretenimento ali, vida noturna, atividade cultural, a opção pode ser muito limitada. E assim, não há grandes centros urbanos próximos ali com frequência, então pode fazer as cidades parecerem monótonas para quem gosta de uma vida muito mais agitada. Então, assim, não é um indicado, assim, de verdade. Pouca comunidade de au pair e diversidade cultural. Então, nesses estados, a presença de comunidades internacionais, incluindo outras au pairs, é geralmente muito menor. E isso pode dificultar fazer amizades com pessoas que compartilham interesses ali em comum ou experiências similares a você, a sua. E a diversidade cultural também é muito mais limitada, o que pode ser desanimador ali para quem quer procurar explorar novas culturas. O clima é extremo, então os invernos são rigorosos. As temperaturas podem ser extremamente baixas, com ventos bem mais fortes ou muita neve, que limita a atividade do ar livre. Os verões quentes e úmidos também, quando o clima esquenta, ele pode ser desconfortável, com uma variação ali de atividade durante essa estação extrema. Então, esses estados também estão sujeitos a condições climáticas severas, como tempestade, enchente, tornado. Então, tem que prestar bastante atenção nessas questões. Também a falta de transporte público, como eu disse, assim, eu sempre friso nisso, carro e transporte público. A maioria das áreas nesses estados depende de carro para se locomover e o transporte público, galera, é limitado ou, assim, inexistente em muitas cidades pequenas. Então, se o au pair não tiver acesso a um carro, isso pode tornar a experiência muito ruim, muito complicada. E também a distância dos grandes centros turísticos. Eles ficam longe dos principais pontos turísticos, estados mais conhecidos como Califórnia, Flórida, Nova York. E isso significa que viajar para você conhecer outras partes dos Estados Unidos pode ser caro e muito mais demorado. Então preste bastante atenção nisso. Além disso, também você vai ter uma vida social limitada, com poucas opções de eventos sociais, culturais. Pode ser difícil para o au pair encontrar atividades interessantes ou até formar uma rede social ativa. Em áreas mais isoladas, pode ser comum você sentir tédio, uma solidão. Mas há pontos positivos quanto a isso. Tami, legal que tu falou isso, tu deu a lista dos piores e aí falou só os pontos negativos. Mas assim, e os pontos? Não tem ponto positivo nenhum. Tem, por exemplo, quem gosta de natureza e de tranquilidade pode apreciar as paisagens, como os planícies abertas, os parques nacionais. As famílias anfitriãs nesses estados, geralmente, elas são bem mais acolhedoras, elas são mais próximas, o que pode proporcionar ali um ambiente mais familiar. E o custo de vida nesses lugares são baixíssimos, o que pode ser uma vantagem ali
dependendo dos gastos e do seu objetivo, que eu falei no início desse vídeo. Depende muito do seu objetivo. Morar na Alasca pode ser desafiador. Pode ser desafiador para uma au pair. Por várias razões. Especialmente se a pessoa não está acostumada com as condições extremas ali. Então, morar na Alasca pode ser uma experiência muito difícil para uma au pair pelos seguintes motivos, pelas seguintes razões. Clima extremo e isolado. Tudo isolado, isolamento. Tipo, frio intenso, falta de luz solar no inverno, isolamento geográfico. Poucas interações sociais, tipo, menos au pairs em comunidades internacionais, menos eventos culturais e sociais. Dificuldade com atividades ao ar livre, limitadas opções de lazer. Viver em uma região mais remota, se o au pair mora em áreas afastadas, pode ser difícil acessar essas atividades, até mesmo sair de casa durante o inverno, devido ao clima rigoroso. Me lembrou agora de uma amiga que ela era au pair, também no Texas, e olha que engraçado, ela tinha que viajar 1 hora de carro para poder chegar nos encontros com a LCC, que bizarro, Ela, pra você ver, eu morava em San Antônio, meus encontros eram ali em San Antônio, e essa amiga, ela morava, eu não lembro o nome do lugar, para poder não errar aqui com vocês, mas ela tinha que pegar o carro durante 1 hora de viagem, e muitas vezes a própria host family dela reclamava sobre isso, porque ela não tinha muita opção de au pair, de amizades lá, e nem a LCC perto. Então, para ela poder ir no mínimo com a LCC, para os encontros da au pair, ela tinha que viajar 1 hora de carro para chegar até lá, porque ela morava numa área muito isolada, ela morava praticamente numa fazenda no Texas. Olha aí, bem complicado. E a host family reclamava muito, porque para ela poder chegar lá era 1 hora de carro de ida e era praticamente 2 horas de viagem que ela fazia. Dificuldade também, né, com atividades ao ar livre, que eu não tinha comentado. Tinha comentado sim, sorry. Os custos de vida também elevado, que é o custo de transporte. Também o transporte pode ser muito caro e complicado, especialmente se você precisar viajar para fora do estado. Então, além disso, muitas áreas do Alasca não tem facilidade com acesso ali por via terrestre ou aérea. Os custos de bens e serviços também, como o Alasca está distante dos outros estados, então os custos de bens e serviços podem ser muito mais altos, já que muitas coisas precisam ser importadas ali, então isso pode afetar o orçamento de uma au pair, que pode sentir que suas economias são impactadas ali por esses custos. E ajustes culturais e falta de diversidade. Então, o Alasca não tem a mesma diversidade cultural dos estados como Nova York, como a Califórnia, o que pode ser uma desvantagem para alguém que deseja uma experiência mais rica culturalmente. É isso. Agora a gente vai para os melhores estados. Tô sentindo pessoas reflexivas agora depois dessa aula, hein? Mas calma, galera, calma. Foi o que eu falei, lembre-se sobre os seus objetivos. Mas agora eu vou falar sobre os melhores, que aí pode ser que te acalma e pode ser que dentro dos melhores esteja o seu estado também. Então, o primeiro, assim, dos melhores estados é a Califa, com certeza, porque é um estado que muita gente sonha. E, tipo, imagina morar perto de praias, como, tipo, as de Los Angeles, de San Diego. Então, além disso, por ter tantas famílias participando do programa, é fácil você encontrar outras au pairs para fazer amizade. E muitas famílias oferecem um carro, porque é praticamente essencial por lá você ter um carro. Além da Califa, eu indico Nova York. Então, se você ama a cidade grande, Nova York é o lugar. Então, tem tudo, tem show, tem evento, tem museu. Muita diversidade cultural, né? Além disso, é super comum as famílias oferecerem passes de transporte, já que tudo por lá é conectado de metrô. E só cuidado, porque o custo de vida lá é muito, muito alto. Então, para quem quer guardar dinheiro, já não indico, não. Washington State, especificamente Seattle. Nossa, Seattle Seattle tá no meu coração. Se eu tivesse a oportunidade de morar lá, com certeza iria curtir bastante, assim. Eu nunca morei em Seattle, mas eu amaria morar lá. Eu já viajei pra lá e a cidade é limpa, ela é segura, ela é tranquila, não tem muita bagunça, sabe? Eu achei Seattle acolhedora no geral, ela é uma região muito bonita, com parques nacionais, montanhas, praia.
Ai, parece um lugar incrível. Eu amei Seattle, eu super indico Seattle. Massachusetts. Oh my God. Quase não saiu. Naqueles arredores de Boston e arredores ali são incríveis. Então, assim, muitas au pairs elogiam aquela vibe universitária e a quantidade de cursos disponíveis que tem ali em Massachusetts, que é um estado, assim, progressista e acolhedor, com uma população diversificada. Então, muitas culturas ali convivem harmoniosamente, tornando ali um lugar bem receptivo para au pairs. Então, ele oferece muitas opções de lazer, como trilhas, esporte ao ar livre, passeios culturais. E lá é incrível. Eu já viajei para lá, nossa, Boston, perfeita. Outra, Virgínia e Maryland. Esses estados ficam pertinho de Washington, D.C. E tem muita, assim, tem uma ótima localização. E dá para explorar várias cidades ali e ainda ter contato com histórias e cultura. Sem falar que as famílias por lá tendem a ser muito receptivas, na Virgínia e Maryland. Outra também, a Flórida. Então, praias paradisíacas, clima quente, uma vibe bem descontraída, uma vibe Rio de Janeiro. Miami, Orlando, Tampa, sempre tem algo para fazer. Então, a Flórida está bem localizada, com fácil acesso a outros estados ali do sul, nos Estados Unidos, até mesmo o Caribe. E os au pairs podem aproveitar viagens durante suas folgas, explorando ali diferentes partes dos Estados Unidos ou até indo para o Caribe, que fica relativamente do lado. Perfeito. Outra também, Chicago, principalmente Illinois, que é... Enfim. Chicago está no meio do oeste ali, nos Estados Unidos, o que torna um ponto de partida estratégico para você explorar outras regiões do país. Então a cidade também tem um dos maiores aeroportos do mundo, facilitando ali viagens durante o programa. E é uma das maiores cidades do país, tem muitas famílias que procuram au pairs. E é uma cidade onde sempre há algo para você fazer. Sempre, sempre, sempre. Chicago, Chicago é perfeita. Me arrepiei. E Colorado também, que pode ser uma ótima experiência. Colorado também é incrível, especialmente para quem gosta de natureza, atividades ao ar livre, cidades com equilíbrio entre urbanismo e tranquilidade. Então, se for em uma área urbana como Denver ou Boulder, você terá muito mais opções de lazer e interação social. Se for em áreas rurais, veja o quão isolada é a localização e se você terá acesso a um carro, por favor. E outra também, Texas, né, gente? Tipo assim, caramba, também tá falando uma lista. Ela falou de Nova York e California e não falou do Texas. Gente, então, é que tem muita gente que julga o Texas. Eu coloquei até bem mais pro último mesmo, porque eu queria causar isso. Até agora a Tami não indicou Texas. Mas assim, gente, Texas é um dos estados mais populares, tá? Nos Estados Unidos para au pairs. Eu lembro que quando eu tinha recebido meu match, eu coloquei no grupo, um grupo de au pairs. Ei, galera, eu tô indo pro San Antonio, Texas. Caramba, vi uma opção de gente comentando no meu post, falando, eu sou daqui, eu tô aqui, eu sou nossa, eu tô perto. Legal, é muitas au pairs, assim, muito, muito, muito mesmo. E o Texas tem cidades como Houston, nossa, em Dallas e San Antonio, que foi onde eu morei, que são vibrantes e cheias de opções de lazer, de cultura, de entretenimento. Então, essas cidades, ela tem uma boa concentração ali de famílias que recebem au pairs e o que facilita encontrar uma comunidade de apoio para você poder não se sentir só. O custo de vida também é razoável, comparado aos estados como a Califórnia ou Nova York. O custo de vida no Texas é muito, muito, muito mais acessível, especialmente fora das grandes cidades. O clima é quentinho, para quem não gosta de frio, o Texas é uma excelente opção. O clima é predominantemente quente, com invernos amenos. E muitas famílias do Texas têm experiências com intercambistas e au pairs. Então você pode encontrar outras pessoas na mesma situação, mas, como eu tinha dito, melhor ainda com acesso a um carro para au pair. Então não vá sem carro, por favor. Sempre vou frisar isso, vocês vão me achar chata, porque eu sempre tô falando isso, não vá sem carro. E comentei os custos de vida, do clima quente e o mais importante, a pergunta mais importante que você deve se fazer, pessoas, é sobre o estado ou a região onde você vai morar. Mas assim, você não, tipo assim, não é sobre isso, mas sim o tipo de host family com a qual você deseja dividir essa fase na sua vida.
O relacionamento com a sua host family será o que tornará a sua experiência como au pair inesquecível, independentemente de onde você estiver. Claro, isso não quer dizer que a localização não seja relevante, tá? Mas se você estiver em dúvida entre várias famílias ou considerando a possibilidade de estender seu programa em um outro lugar, é bom, galera, vocês avaliarem as regiões dos Estados Unidos como um todo, ao invés de vocês focar só apenas nos estados isoladamente. Isso porque estado que pertence à mesma região geralmente tem culturas, gastronomia, clima, características geográficas semelhantes. Então prestem bastante atenção nisso. Combinado? Gente, eu amei essa aula, foi uma aula maravilhosa. Então é isso, galera. Já deu para ter uma ideia aí de onde você gostaria de fazer o au pair. Eu quero saber, você que está assistindo essa aula, eu quero saber para onde você escolheu o seu au pair. Eu tô muito curiosa para saber. Tá? E lembra que escolha com calma. Converse muito com as famílias antes de decidir, veja quais estados combinam com seu estilo de vida, com seus objetivos. E no final, a experiência é o que você faz dela. É isso. Na próxima aula vamos falar sobre o que é o application de au pair e como preencher. Até a próxima aula.